Pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula aqui, né? A gente vai falar na noite de hoje sobre competência tributária e legislação tributária. Antes de adentrar este assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês. Primeiro, a nossa prova muito provavelmente vai ser no dia 19 de junho, vai ser uma sexta-feira, tá? Até lá nós vamos ver mais 3 apostilas e o trabalho que vocês apresentaram em vídeo. Então, vai cair na prova, né? Vai ser o conteúdo da prova, vão ser 3 apostilas. Uma apostila eu estarei disponibilizando hoje, que é a apostila 3. Ela tem mais ou menos 54, 53 laudas, tá? É uma apostila naquele padrão já que eu tenho feito para vocês aí, aquele padrão. Que eu tenho feito com as apostilas, né? Eu tenho usado mais de uma doutrina para procurar mastigar, né, entre aspas, o máximo possível o assunto para eu estar passando para vocês de uma forma bem didática, assim, o máximo didática possível, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação ao trabalho que vocês apresentaram em vídeo. O trabalho ficou muito bom, tá? De um modo geral, eu gostei muito. É óbvio, né, que existem grupos, existem pessoas que têm uma desenvoltura melhor perante a câmera, demonstrou um conhecimento técnico melhor, teve grupo que abordou do jeito que eu queria, exatamente do jeito que eu queria, falou sobre as principais características do princípio, as exceções, citou jurisprudência, alternaram apresentadores, né? Eu gostei muito dos trabalhos de uma forma geral. Inclusive, assim, esse tempo para trás, eu até evitei estar gravando vídeo, enviando material, justamente para vocês se dedicarem ao trabalho, e eu percebi que valeu a pena, né? Comentei com a coordenadora do grupo que eu gostei muito do trabalho. Assim, o objetivo do trabalho, de uma forma geral, foi alcançado, né, considerando as circunstâncias. Eu queria muito que vocês tivessem uma noção do que nós professores estamos passando, né, nessa situação de gravar vídeo, preparar a aula, disponibilizar o material, todas as circunstâncias, né, que vocês fizeram muito bem aí no trabalho, tá? Gostei muito, fizeram os resumos, eu analisei os resumos, já muito bom, vi todos os vídeos, tá? Assisti a todos os vídeos, entendeu? Gostei muito mesmo, muito, muito do trabalho, tá? Aí agora, igual eu falei anteriormente, eu vou avaliar a parte do vídeo, vou passar um exercício avaliativo com a matéria, o conteúdo da nossa próxima avaliação e o conteúdo dessas 3 apostilas que eu estarei disponibilizando, né? Lógico que as 3 apostilas mais o trabalho, como já foi dito, que vai ser o conteúdo da nossa avaliação. Então, todos os alunos devem assistir a todos os vídeos, tá bom? Por quê? Porque nestes vídeos está disponibilizado aí a disciplina, porque eu não vou passar apostila, não vou passar material, vocês vão estudar pelos respectivos trabalhos de vocês essa questão dos princípios constitucionais tributários, tá bom? É lógico, é óbvio também que eu vou cobrar na avaliação dentro do conteúdo dos respectivos trabalhos. Eu assisti os vídeos justamente para isso, anotei lá o que foi falado e tal, porque eu vou cobrar na prova aquilo que, obviamente, os grupos falaram aí nos trabalhos, né? Tá bom?
Deixa eu ver uma outra questão que eu queria falar com vocês aqui. Basicamente é isso mesmo, a nossa avaliação, a nossa AV2 provavelmente vai ser dia 19/6, então a gente tem aí mais ou menos uns 25 dias até lá, pouco menos de um mês aí para a gente chegar lá, tá? Então vamos lá. Como a apostila são 54 laudos, eu fiz aqui um PowerPoint para eu estar me lembrando aqui, me atendo aos principais pontos da apostila, tá? É óbvio que cabe a cada um de vocês fazer uma leitura aí da apostila em casa. Qualquer dúvida vocês podem me enviar, seja em qualquer meio de comunicação que a gente tem aí, né, ou no grupo do WhatsApp, de preferência no grupo do WhatsApp, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Aí eu respondo a dúvida lá no grupo e alcança todo mundo, seria melhor. Mas se não quiser, se tiver algum problema em fazer a pergunta lá no grupo, pode me mandar no privado também, ou então fazer a pergunta por intermédio do nosso sistema acadêmico, tá bom? Não tem problema, tá? Eu estou aí para tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. O tema dessa apostila é competência tributária e legislação tributária, tá? Aí, um primeiro ponto aqui que eu quis ressaltar aqui foi a diferença entre competência para legislar sobre direito tributário e competência tributária, né? Parece meio lógico, mas é bom a gente pontuar essa questão, né? Então, competência para legislar sobre direito tributário é a competência que o ente tem para editar uma lei, né? Ou algo que tenha força de lei que trate de matéria tributária, tá? Essa é a competência para legislar sobre direito tributário. Agora, a competência tributária é a competência que o ente tem para instituir o imposto. O tributo, desculpa, né? Para instituir o tributo. Então, foi exercendo, por exemplo, vou dar um exemplo, foi exercendo a competência para legislar sobre direito tributário que a União criou o Código Tributário Nacional. E, por outro lado, foi pela competência tributária que essa mesma União instituiu o imposto de renda. Entenderam? Então, ela pode criar uma lei, né, que trate sobre tributos e pode, ao mesmo tempo, instituir um tributo que esteja previsto no texto constitucional e uma lei por ela criada. Tá bom? Então, basicamente a diferença é essa aí. Tá? Competência para legislar sobre direito tributário. Então vamos lá. A competência para legislar sobre direito tributário, ela foi repartida ali pela Constituição Federal, entre os índices, óbvio, né? Então foi repartida entre a União, os estados, o município e o Distrito Federal, tá? Aí, o que acontece? Para evitar conflitos, o que o legislador observou para evitar esses conflitos? O que o legislador pensou? Ele optou por dividir em normas gerais de observância obrigatória por todos os entes federados e específicas editadas regionalmente segundo as peculiaridades locais. Isso assim, está previsto na própria Constituição, né? Não é na parte lá que trata lá do Sistema Tributário Nacional. Isso foi no artigo 24, inciso 1 e parágrafos 1º ao 4º da Constituição, onde que fala sobre matéria legislativa, tá? Então, por que isso, né, gente, em matéria tributária? Qual que é a importância dessa questão? É óbvio que cada região
tem uma peculiaridade, entendeu? É tipo assim, um estado mais pobre, consequentemente um imposto que seja de competência dele, ele vai cobrar um valor menor, e vice-versa, um estado mais rico vai cobrar um valor maior, um estado onde que tenham poucas indústrias, a tendência é que para instalar uma empresa ali, ele vai cobrar um imposto menor, já um grande centro igual São Paulo vai cobrar maior. É essa questão que o legislador quis observar aí. Assim, num país, por um lado, é bom, né, considerando as circunstâncias do nosso país, do nosso Brasil, por um lado é bom porque é um país gigantesco e com imensas desigualdades regionais. Por outro lado, é ruim porque cria um emaranhado de normas aí e acaba criando talvez até um pouco de insegurança jurídica, tá bom? Então tem um lado bom e tem o lado ruim, tá? É importante lembrar que, uma coisa que eu anotei aqui que eu acho importante se a União não editar normas gerais, o Estado e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, por exemplo, compete à União editar normas gerais. Por força da Constituição, compete à União editar normas gerais em matéria tributária. Tá, mas e se a União não editar essa norma, e essa norma fosse fundamental para o Estado instituir um determinado imposto ali na sua competência? O Estado, se não houver essa norma editada pela União, ele vai poder editar norma geral, ele vai poder criar o tributo, inclusive com normas gerais, entenderam? Então o legislador constituinte pensou nisso tudo, foi importante esse passo aí, tá? Vamos lá. Passando aqui o próximo slide. O Código Tributário Nacional como norma geral em matéria tributária, teoria da recepção. Tá? O que isso significa, gente? O Código Tributário Nacional, eu já falei mais ou menos sobre isso em aulas anteriores. Obviamente que ele é a norma geral, né, a norma federal que trata de tributo do nosso país. Né? Então é uma norma geral que deve ser observada por todos os demais entes, estados, Distrito Federal e municípios, quando se trata de normas gerais de direito tributário. Beleza. Só que o Código Tributário, ele foi editado, né, quando ele foi editado, estava em vigor a Constituição de 1946 e naquela época, essa Constituição de 1946, ela não previa a figura da lei complementar. Ela não havia previsão na Constituição de 1946, quando foi editado o Código Tributário Nacional, da previsão da lei complementar. Consequentemente, ele foi editado como lei ordinária, né? Aí o que acontece? Vem a Constituição depois disso, de 1946, foi editado uma lei, a Lei 5.172 de 66, né? Que denominou a Lei de Código Tributário Nacional. Chamou a lei que criou porque antes, quando o Código foi instituído, ele foi instituído como Lei de 1970, Lei 5.172 de 1966. Depois posteriormente foi publicado um ato complementar, o ato complementar número 33 de março de 1967, que denominou essa lei 5.172 de Código Tributário Nacional. Aí, em 15 de março de 1967, entrou em vigor a Constituição de 1967, criando no direito brasileiro
a figura da lei complementar, né? E essa mesma Constituição, essa Constituição de 1967, que criou, que fez lá a previsão da lei complementar, ela disse que caberia à lei complementar tratar de direito tributário, né? Então, o que acontece? Como a lei que instituiu o Código Tributário Nacional, ela foi elaborada numa época em que não havia previsão de lei complementar, ela era uma lei ordinária, né? Como depois veio a Constituição e falou que criou o Instituto da Lei Complementar e disse que a lei complementar que trataria de norma tributária, consequentemente, o Código Tributário passou a ter força de lei complementar, entenderam? Essa que é a questão. Isso sim, gente, é de suma importância. Isso é de suma importância. Parece uma discussão, a princípio, boba, mas não é. É uma discussão de suma importância. Por quê? Porque a partir, né, de agora, a partir de então, toda norma que tratar de direito tributário, norma geral que tratar de direito tributário, que não for lei complementar, ela é inconstitucional, por força da Constituição. Porque depois veio a Constituição de 1988 e ratificou isso aí, né? A Constituição de 1988 prevê que normas gerais de caráter tributário, de direito tributário, devem ser criadas por intermédio de lei complementar, né? Então, a questão é fundamental, pois todas as normas gerais em matéria tributária editadas a partir de tal data, ou seja, 15 de março de 1967, deve ter como veículo normativo a lei complementar, como eu disse, sob pena de inconstitucionalidade, né? Então, gravem isso aí, tenham isso em mente, tá? Prestem atenção nisso aí. Na apostila está muito bem explicado isso lá, tá? Aí vocês dão uma lida e gravem isso aí, por favor, tá? Agora, vamos lá. A regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, o artigo 146, inciso 2º da Constituição, que está ali dentro aquele sistema principiológico ali, tributário, né, constitucional, o sistema principiológico constitucional tributário, o artigo 146 está inserido nesse sistema aí, ele atribui à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, que isso significa, né, gente? As limitações ao poder de tributar, obviamente, por serem constitucionais, já estão por óbvio no próprio texto da Constituição, de forma que não cabe à lei complementar inovar nessa seara, né? A lei complementar, ela não pode intrometer nessa questão de limitações ao poder de tributar, não. O que ela vai fazer, o que deve ser feito por intermédio de lei complementar, é tão somente a regulação dessa questão já prevista na Constituição, né? Então, através de um exemplo que vocês vão entender melhor. O legislador constituinte, né, ou seja, aquele que criou a Constituição, o legislador da Constituição de 1988, ele imunizou, né, a impostos o patrimônio, a renda e o serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Então, essas instituições, por força da Constituição, elas são imunes a impostos, elas não pagam impostos, né? Isso é uma previsão constitucional. Aí pode uma lei complementar vir e falar que a partir de amanhã essas instituições vão pagar impostos? Não, não pode. Por quê? Senão essa lei complementar ela vai ser inconstitucional. Essa lei complementar ela tem que traçar as diretrizes ali do que pode ser a vir
vir a ser, né, uma instituição educacional sem fins lucrativos. Ela pode falar, instituição educacional sem fins lucrativos é aquela que não ofere lucro ou que o lucro é revertido para alguma outra coisa. Então ela vai tratar de norma geral, mas ela não pode falar que vai pagar imposto, tá bom? É este ponto que eu quero que vocês tenham em mente aí também, porque como foi dito, né, como eu sempre falei com vocês, o meu objetivo é que vocês consigam enxergar os institutos tributários, toda a matéria tributária, toda a disciplina de direito tributário sob a perspectiva prática, né, como é na prática forense, né, como ela é cobrada em concurso, né, como é cobrada em provas de OAB e como já foi dito no nosso dia a dia forense aí. Então, essa questão é uma questão que ela vem sendo cobrada em concurso, tá bom? Então vamos lá. Competência tributária. Agora nós vamos falar especificamente acerca da competência tributária. A Constituição Federal, ela não cria tributos, isso já é de conhecimento de vocês, eu falei isso na primeira aula, né? Ela apenas outorga competência para que os entes políticos o façam por meio de leis próprias. Ela outorga a competência e fala a forma como que deve ser criado, né? Então, isso aí tem que ser observado na Constituição, mas a própria Constituição, ela não cria, ela prevê lá quais que são os tipos de tributos, mas ela não cria, né? Esse que é o ponto. Então, como que a gente pode definir competência tributária? Competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído ao respectivo ente, né, de editar leis que instituam tributos, tá? Isso que é competência tributária. O exercício, isso aqui também é uma questão muito interessante, gente, que é uma questão que também é cobrada em concurso. Olha que interessante, né? O exercício do poder atribuído é uma faculdade, né? Não uma imposição constitucional. Essa questão aqui é uma questão, assim, sobre a perspectiva jurídica, ela é até bem profunda, assim, que leva a gente a ter um raciocínio jurídico bem complexo, né? Bem bacana. Por quê? Olha só, o exercício do poder atribuído é uma faculdade, não uma imposição constitucional. Beleza, né? Então, tá lá, vamos supor, cabe ao município criar o ISSS, né? ISS, desculpa, que é um imposto sobre serviços, né? Vamos colocar que tem um município muito pequeno que ele não tem lá uma empresa. Não tem uma empresa. Lá só vivem poucas pessoas e a maioria é aposentado, quer dizer, não tem serviços lá, não tem prestação de serviço lá, né? Aí, qual que é a questão aqui? A Constituição fala que é uma faculdade, né? Mas tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar 101 de 1999, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela fala, essa lei, que constitui requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente de federação. O que essa lei está querendo dizer? Olha, é responsabilidade do administrador instituir todos os tipos de tributos que a Constituição permita que ele institua. Então, essa lei complementar fala isso. Ao passo que a Constituição, ela não obriga os entes a criarem os tributos, né? Mas, assim, pela lógica, é óbvio, né, gente? Qual que é o ente que não vai querer, se possível, a instituição de um tributo? Todos os entes vão querer. Isso é óbvio, gente. Isso é lógico. Por quê? Isso aí, até mesmo assim,
a população vai querer, né, assim, teoricamente, né, que a gente está, vão colocar que os nossos políticos sejam honestos, né? Por quê? Você vai pensar no seguinte, quanto maior a arrecadação do município, maior vai ser a prestação, melhor vai ser a prestação de serviço público, mais dinheiro eu vou ter para investir em saúde, em educação, em transporte, em segurança. Então, essa que é a lógica dessa lei complementar. Então, assim, é uma questão interessante. A lei complementar teve ótimas intenções, as intenções foram boas. Mas, na prática, né, igual o exemplo que eu dei aqui, vamos supor, a gente pega um município, eu não conheço, tá? Quem for, eu sei que tem aluno que é de lá, mas não fiquem com raiva não. Vamos colocar, eu nem conheço, mas vamos colocar Riachinho. Vamos colocar que Riachinho é um lugar que não tem empresa e tal. Justifica você instituir lá um imposto que é constitucionalmente a sua atribuição, mas que, se você instituir, não vai gerar absolutamente nenhuma renda, porque não tem aonde incidir aquele imposto? Não justifica. Pelo contrário, você vai gastar para instituir esse imposto, que você vai ter que reunir os vereadores, eles vão ter que debater isso lá na Câmara e tal. Então, assim, não justifica, entenderam? Só que aí é que está a questão, né? Em concurso público, se perguntarem lá se tem ou não, se é uma faculdade, se é obrigatório, aí vocês vão ter que analisar de acordo com a questão, né? Se for sob a perspectiva constitucional, é uma faculdade. Se for sob a perspectiva da lei complementar, é obrigatório, tá bom? Essa que é a questão, tá? Uma importante característica aí, gente, da questão da competência tributária que eu anotei aqui é a indelegabilidade. Nome difícil de falar, né? Indelegabilidade. Essa característica ela encontra-se prevista no artigo 7º lá do CTN. Vou ler aqui na íntegra o artigo 7º. Ele é pequeno. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matérias tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Então, vamos lá. Que eu anotei aqui, olha só, em sentido amplo, a competência seria a soma de 4 atribuições, né? Eu estou tirando isso aqui do próprio artigo 7º. Então, quais que seriam essas atribuições? Instituir, arrecadar, fiscalizar e executar leis, serviços, atos ou decisões administrativos relativos ao tributo. Então, instituir os verbos, né? Instituir, arrecadar, fiscalizar e executar. O que o artigo 7º fala? Que é indelegável só a instituição. Então, arrecadar, fiscalizar e executar podem ser delegáveis. Quer dizer, se é lá a competência exclusiva lá da União, só a União pode instituir determinado tributo. Ela pode delegar para o Estado X, para o Estado instituir? Não, em hipótese alguma. Ela pode instituir e pedir para o Estado X arrecadar, fiscalizar e executar? Sim, claro, óbvio. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Gente, tudo isso que eu anoto, que eu estou falando, que eu estou trazendo para vocês, são os pontos principais da apostila sobre a perspectiva de prática e concurso. Desculpem aí, minha cachorrinha pulou no meu cachorro aqui, os dois brigam o dia inteiro, tá? Então, vamos lá, até desconcentrei um pouco. Agora, a repartição da competência tributária, né? Então, vamos definir algumas questões aqui em relação à repartição da competência tributária. Competência tributária
como já foi dito, é o poder de instituir o tributo por lei própria e com a necessária observância às limitações constitucionais ao poder de tributar e às normas gerais editadas pela União. Que interessante isso aqui, né? Competência é instituir o tributo, mas não é simplesmente instituir o tributo, tá, gente? Igual eu falei, eu venho dando ênfase para isso em todos os nossos encontros, desde o nosso primeiro encontro, inclusive, da primeira aula, eu lembro que eu falei em sala de aula, falei com vocês que a grande sacada do direito tributário é a gente entender preponderantemente o sistema tributário constitucional. Porque ali, entre os artigos 145 a 167, salvo engano, está todo o arcabouço tributário constitucional que deve ser respeitado por toda a legislação infraconstitucional. Então, a competência tributária, ela vai repartir ali entre os entes, né, entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, a competência para estar instituindo os tributos. Mas essa instituição, ela deve observar a Constituição sob pena de inconstitucionalidade, tá? Então vamos lá. Quais que são as espécies de competência tributária? São privativa, comum, residual, extraordinária, exclusiva e cumulativa. Então, em apertada síntese, eu fiz um resumo aqui bem sintético mesmo, para a gente estar entendendo, um resumo bem resumido, para a gente estar entendendo essa questão aí. A competência privativa, vamos começar, espécies de competência tributária, vamos começar pela privativa. A privativa. A competência tributária é privativa do ente que a recebeu da Constituição. Então, a própria Constituição, ela já fala ali, entendeu? Assim, os entes criam seus impostos, dessa forma temos impostos federais, estaduais e municipais. Então, a Constituição, ela já atribuiu ali competência privativa para a criação de impostos. Aí, ó, a União pode criar tal, os estados tal, os municípios tal, entendeu? Então, dentro da sua competência privativa, cada ente vai criar ali o respectivo imposto, tá? Observando a Constituição. Comum, ela é comum quando todos os entes federativos podem instituir os mesmos tributos, como, por exemplo, as taxas de contribuição de melhoria, tá? Residual. Competência residual é aquela que pertence apenas à União. A União poderá instituir por meio de lei complementar impostos residuais, isto é, outros que não sejam de sua competência, desde que não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios discriminados na Constituição. Então, ela vai poder criar ali, a União, ela vai poder criar outros impostos que não sejam previstos ali na Constituição para ela, mas ela deve observar esses requisitos aqui, desde que não cumulativos, né, e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição, tá? Aí tem a competência extraordinária, a competência que pertence somente à União, sendo o empréstimo compulsório, o imposto extraordinário de guerra, como exemplo aí, tá? Que a gente já trabalhou esses impostos, já falamos sobre ele. A competência exclusiva, que em regra pertence à União, que são as contribuições especiais, tá? E a cumulativa é aquela que pertence apenas ao Distrito Federal, em que pode acumular com a instituição de impostos estaduais e impostos municipais. Então, o Distrito Federal, ele pode acumular ali tanto impostos estaduais como municipais, dadas as peculiaridades aí do Distrito Federal, tá? Depois a gente vai agora a gente vai tratar aqui das diferenças entre bis idem e bitributação. Desculpem aí, porque é um pouco difícil, né, para falar. Então vamos lá. Bis e idem. Eu coloquei
na apostila de vocês um quadro para diferenciar, um quadro bem didático, tá? Eu peguei esse quadro, eu acho que eu fiz ele mesclando as doutrinas que eu tenho aqui de direito tributário. Eu coloquei os principais pontos dos autores, mas bem sinteticamente, tá? Então, bis e idem. Qual que é o conceito? O mesmo ente institui mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador, né? Bitributação é entes distintos instituem tributo sobre o mesmo fato gerador, né? Então, no outro, o mesmo ente sobre o mesmo fato gerador. O outro entes distintos sobre o mesmo fato gerador. Possibilidade de ocorrência, bis e idem. Não há proibição genérica, mas devem ser observadas as restrições dos artigos 154, inciso 1 e 195, parágrafo 4º da Constituição. Depois vocês dão uma lida nesse artigo lá, que aí fala as restrições que devem ser observadas aí para a instituição do bis e idem, tá? Bitributação é, em regra, proibida, com as exceções citadas como exemplo no quadro que eu coloquei mais na frente aqui, tá? Exemplos de bis e idem. PIS e CONFINS, tá? Bitributação, tributação internacional, impostos extraordinários de guerra, tá? Então, assim, tá tudo aí na apostila. Na apostila eu faço uma explicação mais profunda sobre isso, mas esse quadro tá bem sintetizada a questão, tá? Agora vamos lá. Legislação tributária. Seguindo a linha de raciocínio adotada pelo legislador do Código Tributário Nacional, todo ato normativo que verse sobre matéria tributária integra a denominada legislação tributária. Então, gente, o que isso significa? Olha só. Todo ato normativo que verse sobre matéria tributária integra a legislação tributária. Da onde que eu tirei isso aqui? Dos artigos 2º e 96 do CTN. Por quê? Estes artigos, eles falam lá de uma forma clara o que pode, quais que são os institutos jurídicos que podem tratar de direito tributário, né? Quais que são leis, atos normativos e tal. Então, misturando tudo que eles falam aqui, a gente chega à seguinte conclusão: todo ato normativo que verse sobre matéria tributária integra a denominada legislação tributária, tá? Então, o primeiro ato normativo aí, a gente, é lógico, né, que é lei. São as leis, né? Então, por questões didáticas aqui, o que está considerando atos normativos com força de lei? Medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções do Senado Federal e excluídos aqueles que, apesar de força de lei, foram enumerados expressamente pelo CTN, que são os tratados internacionais, tá? Neste contexto, possuir força de lei significa ter aptidão para inovar no ordenamento jurídico, criando novos direitos e obrigações. É isso que significa aí ter força de lei, tá? Vou ver aqui agora, vou mais para frente aqui. Gente, assim, em síntese, é isso que está tratando a nossa apostila aí, entendeu? São essas questões, assim, na apostila, igual eu falei, na apostila está bem explicado, de uma forma bem colocada, de forma resumida. Como eu tenho feito com vocês, eu tenho usado mais de uma doutrina para elaborar a apostila. Eu pego assim, aqui que eu vejo que é mais importante, que cada autor fala com mais propriedade, eu faço um resumo e coloco na apostila. Então, não deixem de ler as apostilas, aguardem aí o envio do exercício avaliativo e de uma próxima apostila também. Boa noite a todos, tá? E até o nosso próximo encontro aí, bom? Grande abraço.